Olá, aqui é o Adriano Pataro e seja bem-vindo a mais uma aula do curso Excel Fundamental. Nessa aula, você vai aprender sobre o filtro. O filtro, você consegue restringir a exibição de algumas informações de acordo com critérios. Então, vamos lá para a nossa aula. Eu estou aqui com uma planilha que tem informações de data, vendedor, produto, quantidade, preço unitário, total vendido. Essas informações estão organizadas, então é importante que a sua planilha esteja organizada assim, com as informações com título de coluna, cada coluna armazenando uma informação para que a gente consiga fazer o filtro corretamente. Para aplicar o filtro, você clica na guia dados e tem aqui o comando filtro. Você não precisa selecionar o intervalo inteiro, desde que seu intervalo não tenha linhas vazias. Por exemplo, aqui eu tenho um intervalo de dados que vai até a linha 79. Eu poderia simplesmente clicar aqui no filtro. Se você tiver linhas vazias, tem que selecionar o intervalo inteiro, porque se tiver uma linha no meio aqui, ele vai parar e não vai até lá embaixo. Ou você pode, para garantir que vai aplicar o filtro no intervalo inteiro, selecionar tudo, clicar aqui em filtro. O que acontece é que o Excel coloca umas setinhas aqui. E aí, quando a gente clica na setinha, tem informações referentes aos dados daquela coluna. Então, se eu tenho data aqui, eu vou ter filtro de data. Ó, depois de, está entre, amanhã, hoje, ontem. Aqui eu tenho texto, que são o nome dos vendedores, eu tenho filtro de texto. Então, isso aqui vai ser diferente de acordo com o tipo de dados. Aqui onde eu tenho um número, ele vai mostrar filtro de número. Tá? Isso que é diferente. Agora, o que é padrão para todos? Isso aqui de classificar, a gente não vai nem classificar por aqui. Vamos ter uma aula de classificação, mas você poderia também classificar por aqui. Classificar por cor, isso também tem em qualquer uma das opções, independente do tipo de dados. E o que aparece aqui embaixo, que aí são as informações sem repetir, para que você consiga filtrar. Então, o que é o filtro? Se eu quiser, por exemplo, eu quero ver só as informações do vendedor Carlos Manuel. Eu vou clicar na setinha aqui, desmarco selecionar tudo, marco Carlos Manuel. Quando eu clico em OK, ele vai exibir para mim só as informações do Carlos Manuel. Aqui na parte inferior, a gente consegue ver o que ele filtrou. 12 registros de um total de 78. Então, estão sendo exibidos aqui 12 linhas do vendedor Carlos Manuel. O filtro ele pode ser aplicado em mais de uma coluna. Se você quiser saber, por exemplo, eu quero saber as vendas do Carlos Manuel, só que para o produto monitor. Você vai vir aqui na setinha do produto, clicar, desmarcar ou selecionar tudo, marcar só o monitor. Clicando em OK, agora eu apliquei mais um filtro. Então, eu tenho um registro só. Carlos Manuel vendeu um monitor nessa data, quantidade, preço unitário, total vendido. Então, conforme você vai aplicando os filtros, as informações vão diminuindo aqui na planilha. E quanto mais critérios, menos informações ele vai mostrar. O que o Excel faz aqui, quando a gente filtra, é ocultar as outras linhas que não estão de acordo com o critério. Você vê aqui, essa é a linha 8. Todas as outras linhas que estão acima da linha 8 e abaixo aqui, até a linha 79, que é onde tem o total de dados, elas ficam ocultas. Então, é isso que o Excel faz, ocultar as linhas. Para você tirar o filtro, você pode clicar na coluna que você aplicou e limpar aqui. Eu limpo o filtro de vendedor, depois vim aqui limpar o filtro de produto, ou diretamente aqui em cima, na guia dados, no grupo classificar e filtrar, você clica em limpar, ele já limpa todos eles. Bom, eu apliquei um filtro de vendedor, que é texto. Produto seria o mesmo esquema, que eu quero mostrar aqui agora que você pode digitar também. Então aqui você consegue filtrar digitando, um recurso interessante. Eu tenho, por exemplo, dois produtos que começam com a letra M, monitor e mouse. Se eu colocar aqui o M, lá ele já filtra. Só que ele colocou também uma impressora, porque o impressor também tem M. Se eu colocar o O aqui, ele já exibe só monitor e mouse. Se eu der um OK, eu filtrei as duas informações. Filtrei digitando. Então isso também é bem legal. Também vai mostrar aqui o total de registro, 19. Sempre lembrando que se você quiser limpar, vem aqui ou clica aqui. Você pode limpar por aqui também. Filtro de número, eu tenho aqui quantidades. Se eu quisesse exibir as quantidades maiores que 100. Clicando na setinha aqui, eu não tenho essa opção diretamente aqui. Eu teria que desmarcar ou selecionar tudo e marcando os maiores que 100. Só que dá para fazer isso mais fácil aqui, em filtro de número. Eu vou dizer assim, eu quero quem é maior do que. Ele vai abrir essa caixinha de personalizar autofiltro. Então, eu tenho umas condições aqui. Então, eu quero maior do que 100. Clico em OK. Ele vai exibir só os maiores que 100. 500, 200, 300. Naquela caixinha de autofiltro, a gente tem várias opções. Se eu clicar novamente aqui, escolher, vamos lá no maior do que, você vai ver que é maior do que. Aí tem um E aqui, que eu posso incluir uma outra condição.
Exemplo, aí já estaria no entre, né? Se eu quiser entre 100 e 300, eu diria aqui que ele seria menor do que... Vou botar menor ou igual, né? Que aí pega o 300 também. Menor ou igual a 300. Então vai pegar entre 100, se bem que o 100 aqui, né? Vamos colocar o maior ou igual a 100. Aí ele pega o 100 também. Aí é maior ou igual a 100 e menor ou igual a 300. Tem que aparecer só entre 100 e 300. Dá um OK. Tá lá, ó, 100, 200 e 300. Então você pode fazer isso. Essa é uma personalização do filtro. Lembrando que vai depender do tipo de dados, ó, que é número. Então vai ter isso aqui. Vamos fazer uma personalização aqui nas datas. Ó. Eu vou limpar. Nas datas você pode fazer diretamente aqui também. Ele já exibe os meses ó, do ano 2017. Então se eu quero exibir só os meses fevereiro e março, desmarco aqui o janeiro, clico em OK. Tá lá, ó, só fevereiro e março. Agora eu posso também personalizar. Ó. Limpar aqui. Vamos exibir aqui um filtro de data que vai estar entre. Então, um exemplo, eu quero entre 15 de janeiro e 15 de fevereiro. Aí eu personalizo aqui. Por aqui eu teria que ir marcando, desmarcando caixas. Então, vou dizer que ele é posterior ou igual a. Tem até um calendáriozinho aqui que você pode clicar. Ó. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui janeiro e fevereiro, né? Então, ó, 15 de janeiro. E aqui vamos colocar 15 de fevereiro. Aqui. Então, posterior igual a dia 15 de janeiro, anterior igual a 15 de fevereiro. Vou dar um OK. E eu tenho as datas dentro desse intervalo. Ó. Mês 1, mês 2 e as datas aqui, né? Entre o mês 1 e o mês 2. Então, tudo isso pode ser feito você personalizando o filtro. Clicando na setinha, você vai ter as opções número, texto e data. Bom, você viu que sempre que eu filtrar, vai aparecer aqui embaixo. Só que eu não tenho essa informação na planilha. Imagina que eu quero colocar aqui na planilha quantos registros estão sendo filtrados. Eu só consigo ter essa informação se eu olhar aqui embaixo. Então eu posso fazer assim, ó. Eu quero exibir. Vou fazer o seguinte, eu vou limpar aqui e vou inserir aqui 3 linhas. Inserir e vou colocar aqui, ó, quantidade de registros. Eu quero que apareça aqui, vou mesclar isso aqui. Mesclar, eu quero que apareça aqui a quantidade de registros que estão sendo filtrados. Bom, você já viu que existe a função conte valores, que conta as informações. Vamos fazer aqui a função conte valores. Uma função de estatística, conte valores. Eu vou contar, por exemplo, vamos trabalhando aqui com registros, vamos contar as datas, né? Contar as datas aqui, que é independente de qualquer coluna, mas como ela é a primeira aqui, vamos contar as datas. Então, eu tenho 78 registros, é o que aparece se você selecionar aqui também e ver aqui embaixo, ó, 78, beleza. Agora, eu quero exibir só os registros de janeiro de 2017. Vou clicar na setinha aqui, desmarco selecionar tudo, marco só o janeiro, clico em OK. O que acontece? Aqui filtrou, apareceu 30, só que aqui não. Então, o conte valores ele não vai mudar de acordo com o filtro. Na verdade, nenhuma das funções mudam, com exceção da função subtotal e da função agregar. Vamos falar da função subtotal, que é uma função que vai exibir as informações e se a gente aplicar um filtro, essa informação muda. E aí pode ser contagem, soma, média, tem várias funções dentro da função subtotal. Função subtotal ela é uma função de matemática e trigonometria. Então eu vou limpar o filtro aqui primeiro, né? E aqui eu vou colocar essa função, ó. Matemática e trigonometria, tem aqui subtotal. Aqui a função pede, ó, primeiro argumento, o número de função. Esse número aqui, é claro que como é que você vai saber quais são esses números? Conforme você for aplicando a função, usando, você vai acabar gravando. Por exemplo, o 9, que é muito usado, é soma. E para você somar uma coluna e tal, exibir as informações de acordo com o filtro, é o número 9. Mas tem outros. Você pode ver esses números ó, clicando aqui na ajuda. Quando você clica na ajuda, ele vai para a página da web da Microsoft. Ele tem que estar conectado à internet, né? Ele vai exibir aqui as informações da função subtotal. Olha, ele mostra o seguinte, ó. Cada um desses números aqui corresponde a essa função que está aqui do lado. Então, se lá naquela caixinha do função aqui eu colocar o número 1, eu estou dizendo que eu quero fazer a função média. Se eu colocar o número 2, eu estou contando números. Esse conta aqui é conta números. Número 3 é o conte valores, é isso que eu preciso. Ó, como eu tinha falado do 9, ó, o 9 aqui é soma, que é muito usado. Então, eu vou colocar lá o número 3, que eu quero contar os valores. Então, vamos lá no Excel, e aqui eu vou colocar
3, que é o conte valores, e aqui eu vou selecionar o intervalo das datas. Selecionei, vou clicar em OK, eu tenho o mesmo resultado que eu tinha aqui, ó, 78. Agora, qual a diferença? Com o subtotal, ele vai mudar de acordo com o filtro. Então, se eu clico aqui para exibir as vendas apenas de janeiro, olha o que acontece. Ó. Aqui continua com 78 e aqui ele veio para 30, informando que existem 30 registros para o mês de janeiro. Então, a função subtotal ela é bem utilizada junto com o filtro, que aí conforme você for aplicando o filtro, esse resultado muda. Se você quisesse fazer, por exemplo, total vendido, aí era só substituir o 3 pelo 9 e a coluna aqui total vendido, que ele vai somar de acordo com o filtro. Então, vamos lá, vamos tirar o filtro aqui. Vamos fazer de novo. Uma outra forma é também se você digitar, você já consegue ver aquela lista. Se eu colocar igual, subtotal, ó, ele exibe a lista aqui já com os números. Então, se você, por exemplo, não tem conexão com a internet, não vai conseguir ver aquela tabelinha com as informações, pode usar aqui a função subtotal e escolher aqui. Vamos colocar o 9 aqui, ó, 2 cliques. Aí o ponto e vírgula para separar o argumento da função. O intervalo, aqui as vendas, ó, total vendido. Fecho parênteses, dou um Enter. Ó, tá aqui o total, vou formatar ele com moeda. Eu tenho aqui o 36.040. E se eu quiser agora saber, por exemplo, qual o total vendido do Carlos Manuel, clico aqui, desmarco selecionar tudo, marco Carlos Manuel, dou um OK. E a gente tem agora o total vendido do Carlos Manuel, que está aqui 7.111. Eu vou colocar uma borda aqui, né, só para ficar igual. Chegamos ao final da aula, uma aula sobre filtro de dados. Você também aprendeu a função subtotal. Então, o filtro ele vai servir para pesquisar informações, realmente filtrar os dados e exibir informações de acordo com os critérios. O filtro está aqui na guia dados, filtro. Nessa guia dados também, nesse grupo, você consegue limpar. Para filtrar uma informação, clica na setinha, você pode escolher aqui, marcando e desmarcando caixas. Pode digitar aqui para filtrar digitando. Quando é número também, ó, você pode fazer. Então, tudo isso está aqui nas setinhas, clicando. Se você quiser fazer um personalizado, depende do tipo de dados. Quando você escolhe aqui, aí você tem as opções. Tem esse personalizar filtro aqui, onde você pode escolher igual, maior, menor, diferente, contém, não contém. Essa questão do contém, não contém, também é legal para texto aqui. Se eu quiser, por exemplo, fazer o seguinte, ó, tem o começa com, termina com. Se eu colocar aqui, ó, começa com, vou colocar um M aqui dos produtos. E aí eu tenho, ó, monitor e mouse. E aí mudou aqui o subtotal, mudou aqui também. Eu consigo aplicar esse filtro para texto. Começa com, termina com, usando uma coluna de texto, né? Um grande abraço e até a próxima aula.